Segundo o livro dos Reis, o capítulo é de número 8. Oh, glória! Vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 6. Segundo o livro dos Reis, o capítulo é de número 8, a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Você de casa acompanha conosco também? Pode, gentileza. Eliseu falou àquela mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: Levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: Conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então, o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Deus, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai amado, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Iniciar a semana na tua casa, Pai amado, é maravilhosa. É um prazer poder desfrutar deste momento. E agora, Senhor Deus amado, nós estamos dando continuidade, ó Pai amado, ao nosso culto ao Senhor. Mas chegou o momento, ó Pai amado, de continuarmos a ouvir o Senhor fala conosco. Mas agora será exclusivamente através da tua palavra. Pai, que essa palavra venha ao nosso encontro e de encontro às nossas vidas, Senhor, para produzir o resultado para qual o Senhor está enviando, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu não tenho esse hábito, mas você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: Deus tem um novo tempo para você. Ei, Deus tem um novo tempo para você. Essa mulher que inicia aqui Eliseu falando é aquela que no capítulo de número 3, no início desse livro, fala com seu esposo, quando ela percebeu, quando ela teve o discernimento de algo diferente na vida deste homem. Essa mulher foi aquela que se preocupou em alimentar o homem quando identificou que era um homem de Deus. Essa mulher foi aquela que foi além de somente alimentar. Ela quis ter próximo dela. Ela quis ter tão próximo que ela se preocupou não somente no alimento, mas também em ter um local para que ele pudesse descansar. Preparou um quarto, preparou cama com todos os detalhes. É justamente essa mulher. Essa mulher é aquela que, quando este homem foi constrangido de tanto cuidado, porque talvez assim ele já poderia ter feito aquele caminho várias vezes e nunca outrora alguém havia feito tal coisa para ele. Então isso constrangeu de tal maneira que ele fala para Geazi, o seu servo, fala: precisamos fazer algo a essa mulher. Então nós sabemos a história. Ele chama a mulher até ela. Aí ele é interessante que a Bíblia não cita o nome, só fala a referência de onde ela é. Ela é uma mulher sulamita, de Sunem.
E quando pergunta para ela, fala: o que nós podemos fazer para você? Qual foi a resposta? Alguém lembra dessa história? Qual foi a resposta dessa mulher? Ela falou assim: tua serva não precisa de nada, porque eu estou na casa, eu estou na terra dos meus. Ela falou assim: eu não sinto falta de nada. Só que aquilo deixou o profeta incomodado. Ele falou: não, precisa ter alguma coisa. Quer que nós falemos com o rei? Não, tua serva está satisfeita. Eu estou na casa, na terra dos meus, né? Não falta nada. Ela está fazendo assim: olha, ter a presença de você aqui já me deixa satisfeita. Só que quando nós recebemos Jesus gostoso em casa, pode ter certeza que ele não somente adentra. Nós cantamos um cântico aqui que falou que quando ele entra na casa, ele parte o pão. E quando o pão é partido, os olhos são abertos. Essa música faz referência ao quê? Os discípulos que caminhavam pelo caminho de Emaús. Homens tristes, homens que estavam desolados, porque a grande esperança que eles tinham havia morrido. Por mais que eles foram ensinados, instruídos que tudo isso haveria de acontecer, mas quando aconteceu, se abateram. Não é diferente de nós. Jesus nos deixou muito claro: no mundo nós teríamos aflições, sim ou não? Mas quando as aflições batem a porta de nossa casa, como nós encaramos? É difícil, é desconfortável. Só que nessa passagem fala que quando Jesus entrou, foi convidado para entrar e ficou à vontade, ele foi e pegou o pão e partiu. E no partilhar do pão, os olhos foram abertos. E quando os olhos foram abertos, eles falaram: porventura, não ardia o nosso coração quando ele falava? Muitas vezes é assim: você está aqui na igreja, recebe uma palavra, a palavra vem e alegra o seu coração. Só que quando você sai e se depara com a realidade, às vezes parece que essa palavra fica coberta. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para entender que quando o pão é partido, os olhos são abertos. E os olhos sendo abertos, você vai poder desfrutar e entender tudo aquilo que ao longo do caminho foi ministrado. Ei, a sua vida tem sido um caminho que às vezes não tem sido confortável. Mas se você tem uma companhia de alguém especial, pode ter certeza, ensinamentos você terá no caminho. Mesmo que no momento você não entenda, mas quando o pão é partido, o entendimento é aberto, e aí você não vai mais se conformar ou tomar a forma do que o mundo está, mas você vai viver de glória em glória e de vitória em vitória. Esta mulher, quando ela fala assim: a tua filha, a tua serva não precisa de nada, ele ficou inconformado e falou: o que nós podemos fazer, Jesus? Jesus falou: olha, ela não tem filho. Mas e por que essa mulher falou que não precisava de nada? Porque, deixa bem claro, o seu marido já era avançado em idade. Então, talvez, todos os recursos que eles poderiam ter ao longo da sua vida, eles empenharam. Se essa mulher identificou que ele era um homem de Deus, era a mulher que era temente a Deus. Se ela é uma mulher que é temente a Deus, ela tinha acessos às palavras que Deus havia deixado, então tinha promessas. De repente ela ficou em busca da sua promessa. Quando casou, falou: vou constituir família e gerar filhos. Só que os anos se passaram e a gestação não veio. E só que tinha uma esperança, porque como ela era cristã, como ela temia a Deus, ela tinha uma promessa. Mas talvez na caminhada, devido a tantas frustrações, devido a tantas negativas, fez com que ela ficasse então já conformado. De tal maneira que quando ela foi questionada, ela olhou para si e olhou ao seu redor e falou:
não me falta. E o que me falta, eu já não tenho mais condições. Porque quem é o meu marido já não pode mais. Ei, talvez você pode olhar ao seu lado e falar, é impossível acontecer. Mas o Senhor te trouxe aqui e falar, eu sou um Deus do impossível. Eu sou um Deus que tem um novo tempo para você. E quando ela é questionada, nós percebemos que existia uma ferida, porque ela fala, mas não brinca, não fala assim com a tua serva acerca de uma coisa que já tinha, talvez ela já tinha colocado, abafado um sonho, um desejo. Mas você serve um Deus que ele realiza sonhos. Você serve um Deus que pode fazer nova todas as coisas. Então, independente de circunstâncias e situações, na mesa do Senhor você tem condições de renovar a sua fé, de renovar a sua esperança, porque quando aquela mulher fala, não briga com a tua serva, ele falou, daqui a um tempo, ou algumas versões, daqui a um ano, você terá em seus braços aquilo que tanto você desejou. Ei, daqui a um tempo você terá na sua casa aquilo que você sempre deseja. É um pouquinho só de tempo, porque o que há de vir, virá. Só que a história não acaba aí. Quando ela passa-se um ano, ao gerar, ela tem um filho. E o filho cresce. E a história nos fala que no momento de colheita, após o menino estar crescido, o sonho realizado, ela não somente amamentou, mas ela criou. Só que chegou no momento de colheita. Momento de colheita é o quê? É momento de alegria. É momento de você poder desfrutar do fruto do seu trabalho. E a Bíblia fala que certo dia esse jovem acompanha o seu pai na colheita. E quando ele está junto com o seu pai, ele dá um grito e fala, ai, a minha cabeça. E um momento de tanta expectativa, e um momento de tanta felicidade, porque eles faziam festa quando tinha uma colheita. Esta casa viveu um momento de frustração. O menino é conduzido retornando ao seu lar. E aos joelhos da sua mãe, a Bíblia fala que ele morre. Como pode uma promessa morrer? Como pode uma mulher tão temente ao Senhor ver o seu sonho morrer no seu joelho? Mas essa mulher nos ensina que ela fica inconformada com a situação. Ela não murmura. Ela não acessa o Instagram e coloca lá no perfil. Ela não manda no WhatsApp do grupo da família, olha, Deus esqueceu de mim. Não. Ela sobe no quarto onde ela construiu, na cama onde ela preparou e deixa lá. E foi falar com quem poderia. Essa mulher nos ensina tanto. Porque quando ela vai e fala com ele, ela fala, sua serva não pediu. Ela pode não ter pedido, mas ela já havia trabalhado muito em busca daquilo. Ei, sabe de uma coisa? Tudo que você faz não fica esquecido, está guardado. E no momento certo você pode ser surpreendido como ela foi. Só que quando ela chega, ela fala, o homem volta. E nós sabemos de todo o processo, mas o menino retorna à vida. A promessa foi restabelecida. Esta casa viveu novamente uma alegria. Mas a vida do cristão é assim, meu irmão. Nem somente de festa nós vamos viver. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de apreensão, vai ter momentos de tristeza. Imagine quando essa mulher viu o filho morrendo no seu colo. Mas por permanecer crendo que aquele que realizou é fiel para concluir o que iniciou, ela foi atrás daquele que representava Deus aqui sobre esta terra. Ei, o que Deus te prometeu vai se cumprir. O que a palavra diz, você vai viver. Pode o momento não ser confortável, mas aquele que prometeu, ele é fiel.
mas não é fiel a mim, é fiel à palavra que ele disse, que se você crê, tudo é possível àquele que crê. Só que olha mais um momento constrangedor nessa casa. Agora chegamos aqui no capítulo de número 8, onde o profeta chega até essa mulher e fala: ei, se essa mulher fala, significa que ela permaneceu tendo contato. Ela não somente desfrutou da bênção, mas ela compartilhou a bênção com aquele que o abençoou. Mais um ensinamento Deus tem, mas não é só para você desfrutar, é para você continuar aproveitando da presença dele, desfrutando da bênção que ele tem, porque o relacionamento permaneceu. Chegamos aqui, Eliseu falando com ela. Só que agora esse homem que outrora falou: daqui um ano você vai gerar. Esse homem que outrora fez o seu filho ressuscitar, agora na sua boca tem uma palavra que não era confortável. Fala: olha, Deus restabeleceu algo para esse tempo. E para você, Deus tem cuidado. Não é da maneira como que você gostaria, mas é da maneira como que Ele quer. Ele chega e ele fala assim: olha, vá penetrar, vai andar. Não tem direção, mas tem duração. A direção não foi lhe dada, mas foi dado um prazo. É 7 anos. 7 anos Deus vai vir para fazer justiça. Porque quando a Bíblia fala de fome, fala como Deus estava corrigindo o seu povo de uma certa maneira. Era Deus repreendendo o seu povo. E a repreensão de Deus é com amor, é com zelo. Não é para matar, mas é para ensinar, é para estabelecer, é para se firmar. Só que quando essa mulher ouviu, ela não se apegou ao que ela tinha. Lembra que outrora ela falou: estou satisfeita, estou na casa, na família, tudo é nosso. Agora ela ouve assim falando: sai da sua terra. E durante 7 anos você vai andar. Pode penegrar, procura um lugar. Porque Deus trará fome. Aí a Bíblia fala que ela encontrou guarida. Hein? Onde? Na terra dos filisteus. Fala aí, terra dos filisteus. Era companheiro, eram amigos, não eram amigos? Não. Então, olha que coisa só. Na terra onde tinha uma mulher temente ao Senhor, tinha fome, Ana. E na terra dos inimigos tinha fartura de comida. Não foge da nossa compreensão às vezes, pastor Flávio? Fala: como que pode uma coisa dessa? Tá faltando aqui. Quantas vezes nós nos encontramos assim, olhando para a nossa situação e falando: Senhor, olha o estado da minha família, olha só o que está faltando. Quando você olha do lado, é um ímpio que não tem compromisso com Deus, que vive de qualquer maneira e fala: tá vivendo lá, tá passeando com a família, tá todo mundo, e eu? O que eu fiz? Eu errei. Não, tem tempo determinado para todas as coisas. E quando essa mulher sai, ela sai em obediência. E o segredo está aí. É obedecer. Por mais que a direção que nos é dada não seja uma direção confortável. Por mais que a ordem que nos for dada seja para você deixar. Mas não falou para você abandonar. Falou para você deixar. Falou: pode ir, porque eu tenho um conserto aqui. Aqui terá fome, mas eu tenho providência para você. Ele não falou: vai para Elias. Ele falou: vai para Queride. Para algumas pessoas ele falou: vai. Mas para ela falou: vai caminhando. Não tem direção, porque não importa o lugar onde você estiver andando. Se você estiver em obediência, a minha palavra está contigo. E se a minha palavra estiver contigo, você vai passar por um vale de sombra e de morte, mas não irá temer mal algum, porque aquele que te sustenta, você vai ver 1000 cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Só que aquilo que foi determinado acontece. A fome se estabelece. E a mulher também, numa terra inimiga. Foi com a sua família, mas deixou todos os seus bens. Ficaram sua terra. Ficaram aquilo que outrora ela falou: não preciso de nada, porque eu estou satisfeito com o que tem. Tinha importância para ela? Sim ou não, igreja? Muito.
Então não foi fácil para essa mulher deixar a sua terra. E não foi fácil, imagina ela, não é só deixar, pastor Carlos. É falar assim, deixa, porque eu vou vir com juízo aí. Deixa, porque aí vai ter fome. Deixa, porque aí vai ter momento difícil. Não era só sair daquilo que é seu. Era confiar nos cuidados daquele que falou para sair, mas sabendo que ele falou que teria fome. E ter fome é momento agradável, igreja. Imagine quando estabeleceu 7 anos, os anos se passaram, e na Bíblia não entra com detalhes, não sabe se foi rápido ou não, mas imagine para aquela mulher, 7 anos talvez foi uma eternidade, mas ela tinha uma esperança em seu coração, mesmo vivendo em uma terra que não pertencia a ela, ela tinha uma palavra que tinha um tempo determinado. Que falou, 7 anos. Falou que ia trazer ela de volta. Mas por que então ela manteve uma esperança? Porque ela tinha confiança. Porque ela já tinha vivido sinais dentro da sua casa. Ela viu gerar de um esposo que não tinha mais condições. Ela viu um filho morto ser restabelecido. Por isso que às vezes situações difíceis acontecem em nossa vida. Não é castigo, é ensino, é estrutura, é nos firmando, é nos estabelecendo. É para que a cada dia mais a nossa confiança, que é demonstrada na fé, possa permanecer naquele que nos chamou. Quando essa mulher ela retorna, chegamos no capítulo de número 8. Quando essa mulher ela retorna, fala assim o versículo 3, ela volta, no final de 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus. E quando ela voltou para onde? Para sua terra. Mas a Bíblia fala que ela foi para sua terra? A Bíblia fala que ela foi fazer o quê? Ela foi recorrer. Ela foi reclamar com o rei. Mas quem havia falado para ela sair? Foi quem? Quem falou para ela sair, irmãos, da terra? Deus? E por que ela foi falar com o rei, se foi Deus que falou para ela sair? Sabe o que eu aprendo? Que tem coisas que cabe a mim a fazer, a mim a você a fazer, que Deus não irá fazer. Porque o que cabe a ele, ele faz. Ele falou, pode ir. E ele foi e manteve, mesmo em terra estranha, mas ela sobreviveu, não somente ela, mas a sua família. Só que quando ela retorna, o versículo número 3 me dá uma informação importante, porque fala assim, ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para. Você acha que a terra estava da maneira como que ela deixou? 7 anos de fome, irmão Aguinaldo. 7 anos de necessidade, como deveria estar a terra? Que área da sua vida está assim que as pessoas não dão mais valor? Fala, isso é terra perdida. É alguém, é uma situação que alguém fala assim, isso não vale para nada. Só que quando a Bíblia fala que ela foi reclamar com Deus, o qual que era a intenção? O que a Bíblia me mostra aqui? Que se ela foi reclamar, porque a terra que era dela, tinha que outras pessoas. Porque se a terra estivesse vazia, ela iria e tomava posse, sim ou não? Então se ela vai reclamar, porque a terra tinha outras pessoas morando, mas a terra podia estar sem valor, tinha fome, estabeleceu 7 anos, mas ainda assim, alguém pode falar que não tem valor aquilo que é seu, mas sempre terá alguém querendo tomar posse daquilo que é seu. Então não dê voz, não dê crédito às vozes que dizem que já era, que morreu, que não vale nada. Se é seu, não abra mão daquilo que Deus te deu. Se é seu, proclama, reclama com o rei. Fala, Senhor,
a situação é difícil, porque a consequência de 7 anos de fome é terra ressequida. Talvez não tinha ágio, não tinha muita expectativa. Falando, mas é minha, Senhor. Eu não aceito nenhum estranho na minha terra. Ah, rei, eu venho reclamar porque a terra não está bonita aos olhos dos outros, mas tem alguém tomando posse. E se tem alguém tomando posse, é meu. O que é meu, eu não abro mão. Essa mulher nos ensina: não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão do marido, não abra mão da esposa, não abra mão da família, não abra mão do seu filho, não abra mão daquilo que Deus te confiou. Por mais que 7 anos possa trazer consequências ruins, só que você sabe, ela pode não estar em uma boa aparência, mas a terra boa, seu filho, é bênção. Pode não estar numa boa aparência, mas você sabe quem ele é. A sua família é bênção. Pode não ser a família do sonho, mas você sabe a importância que tem, porque é o seu marido, porque é o seu filho. Qual a área da sua vida que pessoas não estão dando valor, mas sempre terá alguém querendo tomar posse? E nessa manhã o Senhor nos reúne aqui para falar: aquilo que Ele te deu é seu, e se você estiver disposto a reclamar a sua propriedade, aquele que te prometeu, ele é fiel para te devolver, mesmo que outros estejam ocupando o lugar. Sabe o que é isso? Talvez hoje o ambiente não é mais no seu controle, tem outros que controlam o ambiente. Pode estar no controle, é um período, é um momento, é estabelecido, mas existe um dono, e se o dono é você, o Senhor nos trouxe aqui somente para reanimar a nossa fé, para falar: não deixe de reclamar daquilo que é seu, não abra mão daquilo que Deus te deu, porque aquele que te deu, ele é fiel para completar a obra que iniciou. Ah, pastor, mas a minha gestação não foi nem planejada, mas nasceu. Se nasceu, Deus teve propósito. Então, se Deus tem propósito, Ele não trouxe o filho para que você morra de vergonha, mas Ele te trouxe o filho para que você possa desfrutar. Porque quando a mulher chega para reclamar, olha agora aqui para nós encerrarmos, quando a mulher chega para reclamar, o que ela encontra? O rei conversando com Geazi. E o que Geazi estava falando? Olha, rei, Eliseu já foi usado muito por Deus. Eu já vi muitas coisas, mas teve uma que me marcou, rei. Tinha uma mulher que ela não podia gerar. Só que Eliseu declarou uma palavra e ela gerou um filho, mesmo o marido sendo velho. Rei, esse menino veio morrer. Mas ela confiou que o homem que prometeu, que o que ela gerou, o que ela pôde ter nos braços, poderia devolver para ela. E foi assim que aconteceu, rei. Aconteceu um propósito, esse menino voltou. Ele começou a contar a história e o rei falou: nossa, mas essa história é muito boa. Mas quem é essa mulher? E aí quem chega? A mulher. Sabe o que isso me ensina? Você pode estar pedindo, mas sabe que tem um rei que já está tratando da sua causa. Você pode não estar percebendo nada, porque ela veio da hora, ela viu que tinha gente morando, ela viu que a terra estava sendo ocupada. Quando ela foi ao rei, ela indo em direção ao rei, e o rei já falando dela, e o rei já tocando no nome dela. Sabe o que é isso? O Senhor está sempre à sua frente. Você fala: Senhor, mas a situação, Ele fala: eu tenho trabalhado, eu não estou omisso, não está parado. Pode parecer que não tem vida, mas você sabe a qualidade? Se você sabe a qualidade do que você tem, eu sou um Deus que vou restaurar. Quando a mulher chega, ele fala: rei, a mulher que eu falo é essa. Ela chega, ela fala: rei, eu vim reclamar, a minha terra não está do jeito que eu criei, não está do jeito que eu cultivei, não está do jeito que eu ensinei, não está do jeito que eu sempre sonhei, mas é minha, e eu não aceito outro tomando conta daquilo que é meu.
O rei fala o quê? Vem um oficial. Não é qualquer um, não. Vem um oficial. Vai com ela. Que seja restabelecido. Olha lá, ó. E o rei interrogou a mulher e ela contou tudo. Então o rei colocou um oficial. Ei, o Senhor tem colocado oficiais. Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Sabe por que está vivo ainda? É porque Deus tem livrado. Tem livramento. Se tem livramento, tem propósito. Se tem propósito, é um processo. Mas um processo tem tempo determinado. E oxalá que o tempo seja hoje. Porque fala assim, um oficial à disposição da mulher. E lhe deu a seguinte ordem: faça com que seja o quê? Faça com que seja o quê? O quê? O quê? Fica sobre seus pés. Ministério de louvor, por gentileza. Não é alguma coisa. Não. Ela ficou 7 anos sem cuidar da terra, sim ou não? Ela ficou 7 anos sem arar a terra, sim ou não? Ela ficou 7 anos sem ter autoridade sobre a terra. Só que olha o que o rei falou: devolve tudo o que é dela. Parou por aí? Não. Por quê? O tempo que ela estava na terra dos filisteus, todo esse tempo que seria de colheita, toda a alegria que a sua família podia ter te proporcionado e ainda não proporcionou, toda a alegria que o seu filho ainda não deu, mas deveria estar dando mais a situação, não foi perdido, Ana. Porque é essa leve e momentânea tribulação, meu irmão Ivanildo, não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Porque falou, seja restituído tudo que era dela, inclusive todas as rendas do campo. Sabe o que é isso? Ela não plantou, mas ela vai receber. Ela não arou, mas ela vai receber. Ela não cuidou, mas ela vai receber, porque obedeceu, e na obediência tem bênção. Todos os 7 anos ela estava em terra estrangeira, mas tudo o que ela tinha de direito ela recebeu de volta. E toda a renda, toda a alegria, todo prazer, toda satisfação vai ser restabelecida, vai ser devolvida. Sabe o que é isso? Você se chora hoje de tristeza, amanhã você vai ter prantos de alegria. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Deus, eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu não sei a situação, ó Pai amado, que cada um aqui se encontra, meu Pai, mas eu sei de uma coisa, Senhor: não existe coincidência. Se o Senhor reuniu-nos esta manhã para que essa palavra fosse ministrada em nossas vidas, tem um par de ouvidos aqui que precisa entender isso. Você não tem mais controle, mas eu cuido. Não está agradável, mas eu vou restituir. Os anos que foram perdidos pelo gafanhoto serão restabelecidos, serão restituídos. Oh, aleluia! De açúcar, abas. Olha só, uma palavra de Daniel, no capítulo de número 2, o versículo 20 e 21. Olha só o que o Senhor tem para mim e para você, dizendo assim: olha, Daniel bendisse ao Deus do céu. Agora o 20, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Agora, o 21, é Ele quem muda
tempos, estações, remove reis, restabelece reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Sabe o que é isso? Ele está falando, eu sou o dono do tempo, e eu estou dizendo, tem tempo novo para a sua vida, tem um novo tempo para a sua casa, tem uma nova história a ser escrita. Por isso, feche seus olhos. Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Meu Pai amado, onde a tristeza tem reinado, ó Pai, Deus amado, nós reivindicamos agora essa posse. Pai amado, o que é dessa família, Pai amado, não aceitamos, ó Pai, que fique na mão de outros. Essa mulher talvez não tenha mais autoridade com a sua voz sobre os teus, Senhor, mas o Senhor tem toda a autoridade. Pai amado, coloca um fim nesse tempo, esse processo, Pai amado, coloca um fim, Senhor, restabelece, restitui, ai meu Deus amado, ao casamento, à família, ao sonho, Deus. Talvez tem pessoas aqui que o sonho foi deixado, porque o tempo passou, e porque o tempo passou, a impossibilidade aconteceu, mas o Senhor que é um Deus do impossível, nesta manhã, restabelece, Pai amado, as promessas. Senhor, visita cada casa que aqui está, Deus, nós repreendemos todo vício, repreendemos, ó Pai amado, toda a ossos espirituais da maldade, repreendemos toda sentença e declaramos, tem vida, declaramos, é um novo tempo, declaramos que o Senhor restabelece. Deus, tira esse reinado que tem estado, para que o Senhor volte a ocupar, Pai. Reine sobre a nossa família, reine sobre a nossa família, reina sobre a nossa igreja, reina sobre a nossa vida, Deus. Toda sentença nós declaramos a falência, todo diagnóstico nós declaramos cura. Restabelece, Senhor Deus amado, porque os teus filhos viverão para a honra e glória do teu nome. Tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles é o que eu oro e o que eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.